Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite para cada um dos amados. Nós vamos estar hoje tratando do último tópico da armadura de Deus, falando sobre oração. Mas antes de falarmos sobre oração, nós vamos estar adorando ao Senhor e preparando o nosso coração numa oração. Amém? Vamos estar ligados ao Senhor, deixando o Espírito Santo falar ao nosso coração, né? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, torna-nos mais e mais ligados, Senhor Deus, à Tua pessoa. Jesus, possamos ter os nossos olhos fitos em Ti, Senhor, possamos Te amar de todo o nosso coração, desejar, Pai, uma comunhão íntima contigo, para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida com toda a liberdade, Senhor. Nós Te amamos, nós Te glorificamos pela Tua palavra, porque o Senhor nos escolheu para sermos Teus filhos. E nós queremos nesta noite crescer, Pai, neste aspecto da nossa vida cristã, para a glorificação do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar, irmãos, adorando ao Senhor. Amém. Logo após a palavra do nosso amado irmão Leandro. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor Jesus hoje também. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus por mais um Bíblia em Casa. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade de estudo da palavra. Nesse dia, meus irmãos, eu gostaria de ler dois versículos que está lá em Salmo 118, que diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Meus irmãos, Deus falou muito forte ao meu coração sobre refúgio. Nós sabemos que em vários trechos da palavra do Senhor, diz que o Senhor é o nosso refúgio. Salmos 91, por exemplo, fala que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso baluarte. Salmos 46 diz que Ele é a nossa fortaleza e é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. No livro de Isaías também, meus irmãos, Isaías 25, versículo 4, fala assim: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Amém? Meus amados, quando a gente pensa na palavra refúgio, essa palavra conota um sentido de abrigo, de paz, de segurança. Se refugiar, por exemplo, é você sair de um lugar de perigo, de um lugar de ameaça, ou de uma catástrofe natural, ou de uma guerra, e você ir para um lugar em que você se sinta abrigado, seguro, que você sinta-se em paz. Mas nós sabemos que então isso envolve uma disposição, uma decisão. Para você se refugiar, você precisa tomar uma ação de ir em busca desse refúgio. Então o que Deus ministrou ao meu coração nessa semana é justamente isso. E nós temos que fazer a nossa parte para que a gente se refugie em Deus, para que Ele realmente seja o nosso refúgio. Amém? Para que nós possamos tirar os nossos pensamentos das situações adversas, da guerra, das lutas severas que estamos passando, e levar os nossos pensamentos cativos a Jesus Cristo e levar os pensamentos, refugiar os pensamentos e as emoções em Deus. E aí sim, então nós estamos refugiados no Senhor, então o Senhor torna-se o nosso refúgio. Mas isso depende de uma disposição, isso depende de uma decisão da nossa parte, de um esforço, até mesmo dizendo que não, eu vou levar os meus sentimentos, os meus pensamentos, eu vou levar Jesus Cristo, eu vou levar Deus, eu vou sair, eu vou me retirar dessa situação que eu estou vivendo. A situação pode estar continuando a mesma, mas eu vou refugiar os meus sentimentos em Deus. Eu vou guardar o meu coração, eu vou guardar minha mente e eu vou descansar e eu vou confiar no Senhor. Se você não está conseguindo ainda, meu irmão, sentir a paz do Senhor, se você não está conseguindo ainda confiar no Senhor, meu irmão, é porque você não conseguiu ainda se refugiar em Deus. Deus ainda não é na prática o seu refúgio.
É difícil, é muito difícil nos dias atuais, mas não é impossível. E é por isso que nós vamos orar, amém? Você que está aflito, você que está ansioso, você que está estressado com as situações que estamos vivendo, vamos orar, vamos pedir, e você se esforce para que você guarde os seus sentimentos em Deus, fuja de más notícias, fuja do olho do furacão e vá se esconder, vai se abrigar no Senhor, amém? Senhor meu Pai, nós oramos e clamamos, Senhor, invocamos o Teu santo nome, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, meu Pai. Que o Senhor venha sobre a nossa vida nesse instante, que o Senhor visite cada lar, cada família que nos ouve, que nos assiste, meu Pai, e que o Senhor derrame uma bênção especial, Senhor, nos sentimentos, nas emoções, nos pensamentos, meu Deus, de cada pessoa, meu Pai, que nós possamos nos sentir, Senhor, refugiados em Ti, abrigados, em paz, tranquilos, meu Deus, confiantes de que o Senhor é o nosso Pai, de que o Senhor é o nosso pastor, que nós somos rebanho do Seu pastoreio, de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor supre todas as necessidades físicas e espirituais, meu Pai, que nós possamos aquietar o nosso coração, meu Pai, e que o Senhor possa nos dar a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, verdadeiramente o Senhor é o nosso refúgio, Pai. Refúgio e fortaleza, Senhor. Oh, meu Deus, socorro, Senhor, em momentos de tribulação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, e pedimos a Tua bênção para todo o Teu povo, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a nossa igreja, Senhor, sobre o nosso país, em nome de Jesus. Amém.
agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que o é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que o meu é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
Amados, é com muita alegria que nós vamos estar hoje dando continuidade ao tema da armadura de Deus. Na verdade, dos 7 itens da armadura, esse é o último e ele amarra os outros todos, né? Fala sobre a oração e súplica. Nós já vimos, o primeiro, a verdade, cingimos os lombos com a verdade, Efésios 6, né? Nós começamos a ver no versículo 14, Efésios 6, 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Esse foi o primeiro tema. Depois a justiça, na segunda-feira seguinte falamos sobre isso, né? A couraça da justiça. Depois a preparação do evangelho da paz, que envolve coragem e perseverança. Depois vimos o escudo da fé nas promessas do Senhor e o capacete da salvação, que traz clareza e discernimento. E na última semana falamos sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Agora, tudo isto termina no verso 18, dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, isso não é uma opção, nós precisamos estar orando, né? Precisamos vigiando em oração, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas o ponto que nós vamos, movidos pelo próprio Espírito Santo hoje, avaliar é no Espírito, né? Oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Nós precisamos, em nome de Jesus, deixar que o Espírito Santo, que é o autor desta palavra, possa esclarecê-la para nós. Nós vimos como que Jesus soprou do Espírito para que os apóstolos pudessem entender o que estava escrito. E nós vimos na segunda-feira passada. E hoje nós vamos pedir, já na prática, que o Espírito Santo sopre no nosso coração para que nós possamos entender aquilo que Ele quer nos ministrar. Amém? A gente muitas vezes fala permanecer ligado. Permanecer ligado é uma ordem, não é uma opção, não é um privilégio de alguns, é uma necessidade de todo discípulo. Amém? Estar no Espírito, mantendo uma conversa com Deus, né? Algumas pessoas, teoricamente, buscam orações da Bíblia para servirem de modelo para suas orações. Pode ser dirigido por Deus, mas a oração sempre será sua. Ela nunca será uma cópia de uma conversa de outra pessoa, porque ela tem que necessariamente ser uma reciprocidade. Você tem que ouvir e reagir àquilo que Deus está falando, responder a Ele, e Ele então fala com você mais um pouco, e você então fala para Ele. É uma conversa, amém? Nós precisamos entender que a oração, ela é uma conversa, e ela é fundamental. Eu, quando estava entrando para a renovação, eu era de uma igreja que não ensinava sobre o batismo no Espírito Santo, e eu então fui buscar sozinho, recebi o batismo sozinho, e passei por uma experiência que para mim era tremenda, mas difícil, né? E eu fui buscar então depois ajuda em igrejas que tinham mais vivência nisso, e eu me lembro que foi aí que eu fui na Peniel, e numa série de conferências do pastor Ernesto Tonini, eu não resisti. No final, eu corajosamente cheguei diante lá do decano e falei: olha, qual o segredo da unção, né? Como é que se chega à bênção? E ele olhou para mim e falou: joelhos em terra, meu filho. uma frase simples e que simplesmente resume tudo. Você não pode objetivar receber de Deus nada se você não orar, né? Você depende da oração. E a oração não é você fazer uma lista de pedidos para Deus. Não é você ser repetitivo ou você orar conforme um certo modelo, não. A oração é, antes de tudo, você ouvir Deus e quando Ele fala, você corresponder àquilo que Ele está falando. Amém? Irmãos, nós vamos ver sempre Jesus é o nosso ponto de início e fim de tudo que nós falamos na nossa vida cristã. E nós vamos ver em João 15, nós vamos ver o que Jesus
fala para nos estimular na nossa vida de oração, né? João, capítulo 15, versículos 7 a 8. Fala assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ser discípulo e dar fruto tem a ver com pedir e receber. Você não vai ter nada no reino espiritual, nada no reino de Deus construído sem a participação, sem a autorização, sem a ação de Deus. Você precisa, em nome de Jesus, estar sempre buscando dele. Na verdade, é dele, por ele, para ele, todas as coisas que você faz no reino de Deus. E então você precisa estar permanecendo nele e as palavras dele em você. Ou seja, uma mão dupla. Você permanece nele e ele manda a palavra dele ao seu coração e essa palavra gera em você frutos. Amém? Então, basicamente, irmãos, desses 2 versículos simples aqui, nós entendemos que o dar fruto tem a ver com aquilo que nós lemos em Efésios 6, né? Nós devemos estar orando em todo o tempo, porque se nós não estivermos orando, nós não vamos dar frutos do Espírito, né? E a armadura de Deus é ferramenta do Espírito Santo em nós. Nós precisamos estar dando frutos e nos preparando para dar mais frutos. Então, o objetivo da oração é basicamente esse, né? Orando com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Nós precisamos estar então ligados, e isso é na prática para nós glorificarmos o Pai, como nós glorificamos o Pai, em dando muito fruto, ok? Então, a comunhão de permanecer nele e as suas palavras em nós acontece através de súplicas, de oração e súplicas que são ouvidas, e uma vez que você pede, aquilo acontece, e nisto você está glorificando o nome de Deus. Amados, nós temos um texto na palavra que fala sobre dar frutos, e nós vamos ligar então esse texto com a oração todo o tempo. Nós vamos entender a relação que existe entre as duas coisas ao final. Vamos agora meditar sobre o texto da parábola do semeador. Amém? Você vai em Marcos, ela é citada nos evangelhos sinóticos, mas vamos em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículos 10 a 20. Diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. E aqui então ele começa a explicar os diversos tipos de terrenos, ou melhor dizendo, tipo de pessoas que recebem de Deus, se elas correspondem a isso que Deus está dando ou não, né? Você, quando está orando, você tem que ser um terreno frutífero. Ele vai lançar uma semente de palavra no seu coração e você vai deixar que ela germine, amém? E que se torne uma árvore e que dê frutos, amém? 100 por 1, em nome de Jesus. Mas aqui ele fala que existem 4 tipos. Tem um tipo que recebe a palavra de Deus e simplesmente fecha o coração. Esse não vai dar fruto nenhum, né? A semente bate e não penetra na vida do homem de Deus. O último tipo também não precisamos comentar, porque ele é aquele que recebe a palavra, deixa a palavra criar raízes, e uma vez que crie bastante raiz, ela vai crescer bastante, dar muito fruto e glorificará o nome do Pai. Não é isso? Mas nós vamos avaliar, irmãos, aqui os 2 que têm obstáculos, porque quando nós vamos orar, nós sentimos sempre isso, nós precisamos vencer obstáculos na nossa vida de oração. E aqui nessa parábola a gente localiza os obstáculos para dar frutos e para corresponder ao que Deus quer de nós na nossa vida de oração também.
Então, essa é a aplicação que nós vamos fazer agora. Vamos ver então, em primeiro lugar, no versículo 16 e 17, diz aqui: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, presta atenção. Algumas vezes, um arbusto, um vegetal cresce entre rochas. Ali não tem terra bastante. Tem um pouquinho só de terra. E naquele pouquinho de terra criam-se pequenas raízes que você arranca com a mão. Mas aqueles pequenos vegetais, eles não resistem. Quando vem uma chuva forte, ou quando vem um tempo muito quente, muito sol, alguma coisa que atinja aquele vegetal, ele morre, ele não dá frutos. Assim é também a vida daquele que recebe a palavra com muita alegria, mas não se aprofunda, não deixa aquela palavra modificar a sua estrutura, né? Então, são pessoas que não conseguem avançar na sua vida cristã, porque quando elas estão para orar, fazem até um propósito de oração, mas vindo lutas, vindo dificuldades, elas desanimam. Elas não têm uma convicção firme de que aquilo que elas estão pedindo, elas vão receber. Elas não deixaram a palavra de Deus, tem muito a ver com o escudo da fé que nós lemos da vez passada, né? Não deixa que a palavra de Deus implante no seu coração as promessas de Deus. Ele não ora com firmeza nas promessas, né? Fica apenas no superficial. Vamos ver um exemplo disso naquele que está buscando a Deus, está chegando e tal, mas ele chegou para a igreja e quando foi bem tratado, havia uma terrazinha pronta para recebê-lo, ele então, ele sendo bem tratado, ele fica à vontade, né? Mas quando vem o momento em que ele é aprovado, se ele está realmente servindo a Deus, ou se ele está dependendo do agrado das pessoas, do ser bem quisto, do ser bem tratado, então essas pessoas, conforme diz a palavra, se escandalizam, elas não dão fruto. Muitas vezes a pessoa faz um propósito de adorar a Deus, mas sozinha ela não tem o mesmo ânimo de adorar que tem na frente de outras pessoas. Isso é raiz fraca, né? Ou então, pessoas que se propõem a fazer alguma coisa, vamos orar por uma necessidade, mas elas não deixam que o Espírito Santo as faça amadurecer nesse propósito. Todos nós estamos sujeitos a sermos terreno rochoso. Se nós deixarmos que a terra seja pouca, se nós deixarmos que o espaço para Deus colocar em nossa vida a sua vontade seja pequeno. Por isso, o hábito da oração é importante, tem que ser cultivado a todo custo. A gente vive num mundo que rouba o tempo da família, rouba o tempo do descanso, rouba o tempo de orar também. E você muitas vezes é levado por uma distração a não ter tempo para deixar que a palavra, conforme nós já vimos antes, rumine em você. O Espírito Santo fala para você alguma coisa, olha, você tem que melhorar nisso. Mas você passa rápido por aquilo, você não deixa que o Espírito Santo trabalhe mais fundo em você. Isso envolve tempo de oração, envolve tempo de busca. O resultado é que vindo qualquer perseguiçãozinha, qualquer dificuldade, a pessoa desanima. Então, esse é um tipo de obstáculo a ser vencido. Amém? Nós precisamos ter cuidado. Então, se você pretende cumprir aquela palavra com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, você tem que dar tempo para que o terreno seja maior, para que o espaço para Deus agir seja maior, para que Ele possa implantar em você os seus gostos, as suas vontades, o seu querer. Amém? Então, nós temos que ter atenção para isso. Amém?
Nós poderíamos falar sobre irritações que ocorrem nesse mundo de hoje e tal, mas seria um assunto para outro momento. O fato é que, se você tem tempo com Deus, você resiste a todo tipo de irritação, né? Paulo dizia que sabia estar em toda circunstância. Posso todas as coisas. Posso estar numa vida boa ou posso estar numa vida ruim, mas em todo tempo eu estou bem com o meu Senhor. As circunstâncias não pegam tanto para mim, né? Já uma pessoa que não tem essa firmeza, ela pode ser retirada da igreja de uma forma fácil. Aparece alguém com uma proposta interessante, mostrando para ela eu já vi isso acontecer, mostrando para ela um filme, ou mostrando para ela alguma coisa rasa, que nada tem da palavra de Deus, e ela cai. Ela não deixou espaço para que o Espírito Santo aprofundasse raízes no seu coração. Então, esse é um cuidado. Nós temos que dar tempo e espaço. Não adianta ficar cantando na igreja, essa casa é sua. Nós precisamos mais do que isso. Isso tem que ser, conforme disse, com toda perseverança. Tem que ser um hábito. Nós precisamos orar em todo o tempo. Você e eu não temos, muitas vezes, tempo de orar como gostaríamos. Ou seria muito bom se você pudesse passar muitas horas de joelhos, ou se você pudesse subir um monte ou fazer uma vigília, né? Mas você às vezes não pode, mas no entanto você pode em todo o tempo estar deixando que o seu terreno aumente, para que as palavras do Senhor na sua vida cresçam, amém? Então esse é o primeiro tópico que a gente está avaliando, para que seja uma oração e súplica, orando em todo o tempo, vigiando, perseverante no Espírito. Você precisa disso. A outra palavra que nós tiramos daqui está no versículo 18 e 19 de Marcos. Marcos 4, 18 a 19. Um outro tipo de obstáculo para que dê frutos também, que o crente dê frutos. Diz aqui: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Aqui ele apresenta três coisas: cuidados do mundo, fascinação da riqueza e demais ambições. Vamos falar sobre isso rapidamente, mas é importante. Cuidados do mundo. O que são as preocupações deste mundo? Né? Sobrecarregam o nosso coração. Muitas vezes nós nos sentimos exatamente igual àquele que não tem Jesus e agimos e pensamos da mesma forma. Deixamos que as ansiosas solicitudes da vida, né? Aquilo que nos deixa ansioso, roube a nossa bênção. Jesus deixa bem claro que isso não pode acontecer. Existe até um texto que eu separei aqui em Lucas 21, 34, que é uma exortação poderosa. Diz lá assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ele está colocando embriaguez junto com preocupações deste mundo. As duas coisas deixam você tonto, né? Você poderia pensar assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não só no sentido de você aceitar Jesus e ir para o céu, mas no sentido de você estar querendo muitas coisas deste mundo, muitas preocupações, muitos tesouros, né? Onde está o seu coração, né? Jesus disse que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, muitas vezes você enche a tua vida pela busca de muitos tesouros, muitas coisas desta vida, e você fica embriagado por isso. Então, não permita, acautelai-vos, que o vosso coração não fique sobrecarregado com a embriaguez nem com as preocupações deste mundo. As preocupações, elas embriagam também, amém? E elas roubam o que é de mais importante para a força do crente, que é aquela alegria da presença de Deus. Esse é o primeiro sintoma de um crente que está fracassando, de um crente que está caindo. Ele fica sem a alegria da presença do Senhor.
Se você em algum momento sente que é uma alegria e a paz, né? O mundo tem alegria, mas Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, né? Essa paz, essa alegria, ela é diferente, né? É uma paz-alegria, né? Houve alguém que dissesse que a alegria do Senhor é a paz em movimento, e a paz do Senhor é a alegria parada. A alegria é a paz em movimento e a paz é a alegria parada, porque a paz e a alegria são o mesmo fruto da presença de Deus em nós, amém? Então, você não sente mais aquela alegria no seu coração, a sua alma fica frustrada. Isso é falta de atenção para o Senhor. A sua atenção está dividida em muitas coisas, você está olhando para muitos tesouros dessa terra, né? Você tem que continuar enchendo da presença de Deus. Se você quer ter oração e súplica perseverante no Espírito, você não pode estar sobrecarregado com os cuidados do mundo, né? Cuidados do mundo, não pode acontecer. A fascinação das riquezas basicamente segue o mesmo rumo, né? Jesus fala que o Deus deste século, né? Ele cega os entendimentos. E veja bem, ele usa muito o mamon, né? Como se fosse um demônio. O dinheiro é um demônio, né? Se você estiver servindo a Jesus, não pode servir a mamon. Se você estiver servindo a mamon, que é dinheiro, não pode estar servindo a Jesus, né? Alguém disse que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Se você está buscando agradar o dinheiro, você perde a bênção do Senhor. Então, as ambições, ele coloca aqui a fascinação da riqueza. Isso aí é espinho que não deixa você dar frutos, né? Cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, né? Todos os tesouros que você buscar nessa terra, né? Jesus chega a resumir numa única parábola. Ele diz: um homem encontrou um tesouro no campo. Ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo para ter aquele tesouro. Jesus vale mais do que tudo, né? A alegria, a paz do Senhor e a presença do Senhor. Ele diz isso lá no Sermão do Monte também. Ele diz que se você buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as outras coisas ele acrescenta. Amém? Você pode ficar descansado que não vai ficar ansioso porque perdeu alguma coisa. Você vai perder sim. Se você quiser ganhar a sua vida, você perderá. São muitos os textos que nós estamos citando, mas todos eles dizem basicamente a mesma coisa. Se você estiver com o seu coração voltado para as ambições desta vida, você perde o bem mais precioso, que é a presença, a alegria e a paz do Senhor na sua vida. Sem essa alegria, sem essa paz, você não tem força nem para orar. Quantas vezes a gente fica desanimado para orar? Então esse é um problema. Para você ouvir Deus, então, irmãos, você precisa estar com o terreno preparado para receber a palavra dele. E nós já vimos nos diversos tópicos da armadura de Deus como é importante que você ponha em prática tudo aquilo que você está ouvindo imediatamente, amém? Então, hoje, o tema sobre oração, a gente poderia falar sobre a importância da santidade na oração, apenas citando Salmo 24, diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E quem pode ter um coração limpo? Aquele que confessa os seus pecados. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O diabo sempre tenta nos roubar o momento de comunhão com Deus, sobrecarregando o nosso coração. Se ele não consegue sobrecarregar, tentando roubar a nossa alegria, tentando te acusar. Em tudo isso você vence com a própria oração. Amém? A oração, ela é a intimidade do Senhor. Diz lá Salmo 25:14 que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, se você quer receber mais do Senhor, você precisa gastar tempo com ele. Não tem outro segredo, não é um estudo teórico, é um estudo prático, amém? Mas nós podemos sim limpar o nosso coração para deixar o terreno bem preparado para receber, no momento da oração, a palavra de Deus. Toda oração traz um quê de profecia, de revelação para você, porque é Deus que está falando com você. É o Espírito Santo quem quer dirigir a sua oração. Amém?
Você não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo te ajuda, amém? Ele te ajuda. Então, você vai precisar sempre estar buscando orar. Então, como você vai orar melhor? Como você vai pegar essa sétima parte da armadura e que vai ser necessária para todas as outras? Praticando. Então, nós vamos estar fazendo agora um pequeno momento de oração, mas que seja uma prática constante, um desvelo constante na presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, fala mais ao nosso coração. Queremos abrir o nosso coração, Senhor. Queremos que o terreno, Pai, seja cada dia maior, mais profundo, para que o Senhor possa plantar a Tua vontade. Queremos dar atenção àquilo que o Senhor quer nos dizer nos momentos de oração. Nós vamos orar sim, vamos interceder, vamos levantar clamores, mas queremos sempre estar dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Conforme disse ali, Pai, Efésios 6:18, Pai, orando no Espírito. Meu Deus, nós queremos estar sendo dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Aceita a nossa humilde oração, Pai. Jesus, e fala ao nosso coração. Fala de uma forma especial a cada um que está ouvindo nesta noite. Fala, Pai, para que nós possamos, não só, Senhor Deus, abrir cada dia mais os nossos ouvidos espirituais, mas para que nós estejamos, Pai, aptos com isso a fazer a Tua vontade. Queremos orar em cima daquilo que o Senhor nos revela. Queremos dar frutos na nossa oração. Queremos receber mais de Ti para poder dar mais no Teu reino. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida de cada um dos Teus servos e que seja esse um tempo de crescimento na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos adorar juntos ao Senhor. Amém. Declarando que cremos no poder da oração, na misericórdia do Senhor, no amor do Senhor e que Ele ouve a sua oração. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração.
Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. É muito bom nós estarmos aqui, é muito bom louvarmos a Deus. Louvarmos essa verdade, nós cremos no poder da oração. Nós lemos no texto base do estudo de hoje que devemos orar em todo o tempo. Não é só em alguns momentos, não é só quando a gente imagina que precisa, não é só quando a gente está num ambiente favorável. É todo o tempo, em todo momento, a gente tem que estar orando. E o texto lá de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Com isso a gente consegue entender que a oração ela nunca deve ser apenas um recurso ou um último recurso, como a gente acaba costumando falar, né, comumente, a gente fala, não, agora só oração resolve. Como se a gente não reconhecesse que, na verdade, em todo momento a oração é o que resolve. Então, independente das circunstâncias serem favoráveis ou desfavoráveis, a gente tem que estar orando. Seja para pedir, para agradecer, enfim, por qualquer motivo que seja. E todo mundo sabe o contexto que a gente está vivendo, a realidade que a gente vive no nosso país, no mundo, e cada um também com as suas lutas individuais, com as suas dificuldades que de repente só você no seu íntimo sabe, ou só você e Deus sabe, melhor dizendo. E para todos esses problemas a resposta é a mesma. O melhor que a gente pode fazer é orar. É óbvio que a gente sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem a parte da ação, mas o primeiro passo deve ser sempre a oração. Amém? E o interessante desse texto é que ele fala, no primeiro momento, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentar os pedidos a Deus. Ou seja, não fique ansioso, ore. E no segundo momento ele fala a recompensa disso, fala o contraponto da ansiedade, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, por mais que a gente tenha, a gente procure, a gente torça até para que existam soluções, recursos, enfim, uma saída humana para os problemas que a gente vive, tanto com a pandemia, com a crise econômica e, em alguns casos, nas crises dentro do seu lar, na sua vida, a gente sempre tenta encontrar um alívio, um escape, uma solução, né, naquilo que toca a todos nós. A gente pensa, tem a vacina, tem as estratégias dos governantes, tem isso, tem aquilo, tem tratamento, prevenção e um monte de coisa. E tudo isso é importante, tudo isso é válido. Deus deu inteligência e sabedoria ao homem para isso. Mas a gente nunca pode pensar e nunca pode depositar, melhor dizendo, a nossa esperança em nenhuma dessas coisas. Nossa esperança tem que estar em Deus. E Ele vai dar o recurso necessário para isso. Amém? Então, agora a gente vai estar orando, pensando principalmente nesse aspecto que importa para todos nós, mas também você aí no seu íntimo, você sabe a luta que você vive, você sabe aquilo que te causa ansiedade, aquilo que te tira a paz. Então vamos levar com orações e súplicas e com ações de graças os nossos pedidos a Deus. Amém? Oremos. Senhor Jesus, meu Pai, nós te agradecemos por termos esse acesso ao Senhor, essa possibilidade de falar diretamente com o Senhor, sem a necessidade de qualquer tipo de intermediador, e temos acesso à sala do trono, meu Pai, podemos falar contigo e derramar o nosso coração, e abrir o nosso coração, nossas preocupações, nossas lutas, nossos sofrimentos para com o Senhor, meu Deus. E nesse momento nós estamos aqui clamando, meu Pai, pedindo, meu Deus, que o Senhor intervenha, que o Senhor dê o escape, dê a solução para a crise que nós enfrentamos, meu Deus, e também para as crises que cada um de nós pode estar enfrentando no seu particular, meu Jesus. Nós oramos por uma saída, nós pedimos
por estratégias, meu Deus, mas sabemos que o Senhor é quem tem a palavra final. O Senhor pode dar simplesmente uma ordem e tudo muda, tudo se resolve. Meu Deus, nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, meu Pai, e nós já te somos gratos por tudo aquilo que nós sabemos que o Senhor irá fazer na nossa vida, no nosso país, meu Pai. Nós não sabemos como o Senhor vai fazer, mas nós confiamos em Ti, de que o Senhor não perdeu o controle da situação, o Senhor sabe de tudo que está acontecendo e nada pode acontecer sem que o Senhor permita, meu Pai. E nós clamamos, meu Deus, nós suplicamos, meu Pai, pedimos com todo o nosso coração, meu Jesus, pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelos homens e mulheres da ciência que estão batalhando, estão tentando o seu melhor, meu Pai. Nós pedimos que o Senhor dê sabedoria e, como nós vemos várias vezes na Tua Palavra, que o Senhor use essas pessoas, use esses homens, essas mulheres, para o bem do reino de Deus, para o Teu povo e para a humanidade também, meu Jesus, para que todos sejamos abençoados com esse livramento, meu Deus, com a extinção desse vírus, meu Deus, e de toda essa crise, de todo esse problema que criou-se em torno disso, meu Pai. E nós estendemos isso também à vida de cada um dos nossos irmãos. Muitos estão enfermos, muitos têm parentes, amigos, pessoas próximas que estão enfermas, alguns internados, meu Pai, alguns desempregados, meu Jesus, passando por crises pessoais, crises financeiras, meu Deus, muitos angustiados, ansiosos, meu Jesus, mas nós queremos hoje trocar essa ansiedade pela paz que vem de Deus, que excede a todo o entendimento, para que mesmo no meio da crise, no meio da guerra, a gente tenha paz em Ti, tenha o Teu alento, meu Deus, e possa confiar plenamente no Senhor, meu Pai. Nós Te pedimos e já Te agradecemos por tudo aquilo que nós sabemos que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Amém. Somos gratos a Deus por esses momentos de estudo da palavra que nós tivemos, de adoração e de entrega de vidas. Amém? Que o Senhor possa encontrar no nosso coração um terreno fértil e pronto para receber mais da sua palavra, para dar mais e mais frutos para a glorificação do nome dele. Amém? Vamos orar então, encerrando este Bíblia em Casa. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco. Ó Pai, nós precisamos mais e mais da Tua presença, Senhor Deus, cada dia mais. Ó meu Deus, cava mais fundo no terreno de nossa vida, Senhor, e planta, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor, para que ela dê o fruto que o Senhor quer. Meu Deus, alegra-te sobre nossas vidas, sejamos agradáveis ao Senhor em tudo que nós fizermos, Pai, não por merecimento que nós pedimos, mas pela Tua misericórdia e graça, crendo nas Tuas preciosas promessas e no Teu amor, Pai, que dura para sempre. Nós Te amamos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um dos nossos amados irmãos e de suas famílias, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus os abençoe poderosamente. Estaremos juntos, se Deus permitir, na próxima semana, para a glorificação do nome do Senhor. Amém.